Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Para a gente é sempre um grande prazer recebê-los aqui no nosso programa. Vamos começar falando do Galo da Praia. O CRB entra em campo hoje à noite contra a equipe do Amazonas, aqui no estádio Rei Pelé, a partir das 21h30. Uma vitória hoje para o Galo será sensacional para a equipe tentar cada vez mais galgar degraus, vamos dizer assim, na tábua de classificação e se aproximar do G4 da competição. Como eu disse, uma vitória hoje deixará o Galo bem próximo do G4, a 4 pontos do G4 da competição e se afastando longos 10 pontos do Z4. É lógico que o Galo está no meio de tabela, mas o torcedor sempre tem esperança da equipe engatar 3, 4 vitórias seguidas e quem sabe se aproximar muito do G4 e aí na reta final conseguir esse tão sonhado acesso. É lógico, como eu disse, o Galo vai precisar engatar uma sequência de vitórias, coisa que até o momento na competição o CRB não conseguiu. Sempre que ele consegue 2 vitórias seguidas, na terceira ele vai lá, perde o jogo e geralmente os jogos mais fáceis são os jogos que o Galo tem se enganchado, mas vamos torcer que não aconteça isso hoje à noite, que o CRB consiga essa vitória esperada e se aproxime do G4 da competição. Os ingressos continuam à venda, se você é torcedor do Galo, acompanha aí para ver direitinho o preço dos ingressos. Lembrando que a arquibancada baixa ela estará fechada hoje à noite. Não teremos venda de ingressos para a arquibancada baixa. No entanto, a arquibancada alta curva e também a grande arquibancada, a meia entrada está custando R$ 25,00. E as cadeiras, meia entrada custando R$ 150,00. A arbitragem definida para o confronto, o Nicolas Souza vai colocar na tela aí para a gente acompanhar. O árbitro será o pernambucano Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. O assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. E a assistente 2 será a pernambucana Carla Renata Cavalcante de Santana. O quarto árbitro é o alagoano Viomar Santana de Oliveira e o VAR será comandado pelo catarinense experientíssimo Heber Roberto Lopes. Provável Galo que vai a campo hoje, a provável escalação do técnico Eduardo Barroca está aí na tela para a gente acompanhar. Matheus Albino é o goleiro, o Everton na lateral direita, Henrique e Fábio Alemão, a dupla de zagas. Na lateral esquerda, Matheus Ribeiro. Dupla de volantes, Igor Meritão e Christopher. Danielzinho, o meia, que vai fazer a armação desse meio-campo do Galo. E no ataque, Tiaguinho, Dada Belmonte e Mikael. A dúvida é se vai Mikael ou Facundo Barceló. Eu acho que o Galo hoje vai de Mikael, visto que o Facundo Barceló não tem ido bem nos momentos em que entra na equipe do Galo. Então acho que o Galo volta com o Mikael aí para titularidade como centroavante da equipe do Galo da Praia. Vamos acompanhar os resultados da 26ª rodada que começou na sexta-feira. Detalhe aí se a gente acompanhar na tela. Das 6 partidas que aconteceram até o momento, tivemos 5 empates. Só o Atlético venceu. Isso é muito bom para quem vai jogar, desde que vença, obviamente. O CRB vai jogar, se vencer, como as equipes empataram, então pelo menos um ponto se perdeu isso no meio do caminho, né? Porque quando uma das equipes ganha, 3 pontos para uma equipe. Se há um empate, é 1 ponto para cada um e um dos pontos desaparece, vamos dizer assim. Então por isso que é importante a vitória do Galo hoje, porque ele sobe na tabela e se distancia do G4 e se aproxima se distancia do Z4 e se aproxima do G4. Vamos ver aí. Na sexta-feira tivemos Volta Redonda empatando com o Criciúma em 0x0. Tivemos também outro 0x0, o Coritiba empatando com o Goiás. No sábado tivemos outro 0x0. Paysandu empatou com o América Mineiro em 0x0. Ainda no sábado, só que à noite, o Vila Nova e o Remo ficaram no 1x1. Ontem tivemos 2 jogos. O Operário empatou com o Cuiabá em 1x1, enquanto o Atlético até o momento conseguiu a única vitória dessa rodada de número 26, vencendo a equipe do Botafogo de São Paulo por 2x0. Hoje teremos 2 jogos, amanhã mais 2, fechando essa rodada 26. Hoje teremos 19 horas, Ferroviária enfrentando o Novo Horizontino. Enquanto às 21h30 o Galo entra em campo contra o Amazonas aqui no estádio Rei Pelé. Amanhã fechando a rodada, 2 jogos, 19h30 Atlético Goianiense e Avaí, enquanto a equipe da Chapecoense enfrenta o Atlético Paranaense às 21h35. Classificação na tela, o Nicolas vai colocar aí pra gente acompanhar e ver como as coisas estão acontecendo até o momento. Coritiba lidera com 47 pontos, segundo é o Goiás com 45. Terceiro, Criciúma com 43. O quarto é a equipe da Chapecoense com 41 pontos. Se terminasse agora a competição, essas 4 equipes seriam as equipes que conseguiriam acesso à Série A do ano que vem.
O quinto é o Remo com 39, o sexto o Cuiabá com 38, sétimo o Novo Horizontino com 37, o oitavo o Atlético Paranaense com 36, o nono o Vila Nova com 36 também tem o décimo colocado que é o Avaí. 11º é o Operário com 35, 12º o CRB com 34, 13º o Atlético com 32, 14º o Atlético Goianiense também com 32, 15º a Ferroviária com 31, 16º o Botafogo com 28, e aí abrindo a zona de rebaixamento, temos o América Mineiro com 27 pontos na 17ª posição, 18º é o Volta Redonda com 27, 19º o Amazonas com 24 e o lanterna da competição, o Paysandu com apenas 22 pontos. Detalhe ali pro Galo, se a gente observar o CRB nesse momento é o 12º colocado com 34 pontos. Em caso de vitória, o Galo vai para 37 e dará um salto na tabela de 5 posições e tomará a posição do Novo Horizontino, assumindo a 7ª posição na competição. Por isso que eu digo que uma vitória hoje é fundamental para o Galo, sair de 34 para 37 pontos. Ele ficando com 37, ele vai ficar a 4 pontos do G4, que nesse momento quem abre o G4 é a Chapecoense com 41. E abrirá 10 pontos do Z4, que a primeira equipe dentro do Z4 é o América Mineiro com 37. Por isso, mais uma vez, faço questão de frisar, vamos torcedor do Galo, vamos acompanhar o CRB hoje para que o Galo consiga essa vitória e se aproxime do G4, para a gente torcer nessa reta final de Série B por um acesso do Galo, tão sonhado acesso do Galo, e que seria surpreendente por conta das circunstâncias, mas ainda assim é plausível. É difícil, mas a gente acha que dá para o Galo, mas para isso vai precisar vencer uma sequência de jogos ao longo dessa competição. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro agora. O Flamengo continua liderando, tá aí o Palmeiras tentando perseguir o Flamengo ali ponto a ponto, mas o Flamengo parece que vai conseguir sim o título. Se não ficar com o Flamengo o título, certamente vai ficar com o Palmeiras, porque principalmente nessas últimas rodadas é impressionante a constante que essas duas equipes vêm mantendo, um perseguindo o outro, o Flamengo na frente e o Palmeiras na segunda colocação, ainda com um jogo a menos que o Flamengo, mas conseguindo colocar esse jogo a menos, vamos dizer, em dia, ele vai ficar apenas um ponto do Flamengo. Vamos acompanhar aí os resultados dessa última rodada, a rodada do número 23, que foi iniciada no sábado. O Mirassol venceu o Grêmio por 1-0. Que campanha faz o Mirassol? Eu estou dizendo aqui desde o começo do campeonato, para a gente ficar de olho no Mirassol. Nesse momento, o Mirassol é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Um negócio impressionante a campanha que faz a equipe do interior paulista. E venceu o Grêmio fora de casa por 1-0 no sábado. Ainda no sábado, Fortaleza venceu Vitória por 2-0. No sábado ainda, tivemos Palmeiras 4, Internacional 1. Palmeiras está perseguindo o Flamengo de todo jeito, tentando chegar aí no rubro-negro carioca. Fechando no sábado, tivemos o Corinthians vencendo o Fluminense fora de casa pelo placar de 1-0. Ontem nós tivemos 5 partidas. A equipe do Sport, aliás, o Red Bull Bragantino e Sport ficaram no 1-1. O Atlético Mineiro e o Santos também ficaram no 1-1. E o Flamengo venceu o Juventude por 2-0. Mais de 20 anos que o Flamengo não vencia o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, lá na Serra Gaúcha, e venceu ontem por 2-0. São Paulo venceu o Botafogo por 1-0. Vasco e Ceará ficaram no 2-2. O torcedor do Vasco está muito triste. O Vasco ficou na frente 2 vezes no placar. E quando vencia por 2-1, o Ceará estava com um homem a menos, praticamente na última bola do jogo. Houve uma falha ali da zaga do Vasco e o Ceará acabou empatando. A torcida ficou pé da vida com esse empate sofrido pelo Vasco no finalzinho do jogo. E hoje, para fechar essa rodada de número 23, teremos o Bahia enfrentando o Cruzeiro lá na Arena Fonte Nova a partir das 8 da noite. A gente está vendo ali o resultado do Flamengo 2-0. Flamengo que não fez um jogo brilhante, mas ainda assim o Flamengo é tão bom que quando o Flamengo não faz um jogo brilhante, ele consegue vencer uma equipe que ele não vencia há mais de 20 anos e pelo placar de 2-0, como foi esse resultado de ontem lá na Serra Gaúcha contra a equipe do Juventude. Coloca a classificação, Nicolas, na tela aí pra gente acompanhar e ver como as coisas estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 50 pontos, mas tem 22 jogos. O Palmeiras tem 46, está a 4 pontos, mas tem 21, é aquilo que eu falei. Caso o Palmeiras vença esse jogo a menos em relação ao Flamengo, ele ficará com 49 pontos, a 1 ponto da equipe rubro-negra. O terceiro é o Cruzeiro, com 44 pontos. O Cruzeiro vai jogar hoje à noite. E o Mirassol, já fiz o detalhe, né? Impressionante mesmo essa campanha do Mirassol. É o 4º colocado com 38 pontos somados até o momento. O quinto é o Bahia com 36. O sexto é o Botafogo com 35. O sétimo é o São Paulo com 35 pontos também.
O oitavo é o Bragantino com 31. O nono é o Corinthians com 29. O 10º é a equipe do Fluminense com 28. 11º o Ceará com 27. 12º o Internacional também com 27. 13º o Atlético Mineiro com 25. Com 25 também tem o 14º o Grêmio. Com o 15º é o Vasco com 23 pontos. 16º o Santos também com 23 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento temos o Vitória na 17ª posição com 22 pontos. O 18º é o Juventude com 21, 19º Fortaleza com 18 e o Sport é o lanterninha ali com 11 pontos. Praticamente o Sport já deu adeus aí, vai jogar a Série B no ano que vem, a não ser que consiga empilhar uma sequência de vitórias aí impressionante nessa reta final de competição para escapar do rebaixamento, o que eu acho muito difícil. Faltam 34 pontos, o Sport precisa fazer nesses jogos que restam para que a equipe, nessas 15 rodadas que restam, para a equipe conseguir escapar do rebaixamento. É muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil. Acho que o Sport já está rebaixado para a Série B do ano que vem. Vamos ver os desdobramentos aí da Série A do Campeonato Brasileiro ao longo dessa semana. Agora vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA acabou caindo para a Série D, mas a Série C começou uma nova fase, estamos na segunda rodada dessa nova fase. Lembrando que essa fase são 2 grupos de 4 equipes e as 2 primeiras equipes de cada grupo serão as equipes que conseguirão acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada nesse final de semana, o Nicolas colocou na tela pra gente ver os resultados aí. Pelo grupo B de bola, o Caxias empatou com o São Bernardo em 0x0 no sábado e ontem o Londrina empatou com o Floresta em 0x0. Nesse grupo, curiosamente, as 4 partidas que tivemos até agora, as 4 terminaram empatadas. Já no grupo C de casa, o Náutico perdeu em casa para o Guarani por 2x0 no sábado, enquanto ontem a Ponte Preta venceu o Brusque por 1x0. Vamos acompanhar a classificação dos 2 grupos aí para a gente ver como as coisas estão caminhando aí na Série C do Campeonato Brasileiro. No grupo B, o Londrina lidera com 2 pontos somados até o momento. O São Bernardo é o segundo também com 2 pontos. O Caxias é o terceiro com 2 pontos. O Floresta é o quarto com 2 pontos. Como eu disse, nesse grupo aí tivemos 4 jogos e 4 empates até o momento. Tá todo mundo empatado. Não tem ninguém aí na frente de ninguém. Só por uma questão de disposição aí nos grupos, mas tá todo mundo empatado. No grupo C, sim, temos equipes aí com pontuação diferentes, porque não tivemos todos empates como aconteceu no grupo B. No grupo C, a Ponte Preta lidera com 6 pontos, a equipe do Guarani é o segundo com 3, o terceiro é o Náutico também com 3, enquanto a equipe do Brusque é a quarta colocada, sem nenhum ponto somado até o momento. Então esse aí, o grupo C, se por exemplo terminássemos agora, a Ponte Preta e o Guarani estariam classificados para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí como as coisas estão dispostas nos 2 grupos. Grupo B bem enrolado, não tem como a gente ter nenhum panorama. O grupo C se desenha um pouco mais ali para Ponte Preta, Guarani e Náutico brigarem pelas 2 vagas. A equipe do Brusque já começa a se distanciar. Para a gente terminar por hoje, vou falar do CSA, dar uma atualizada como está a situação do CSA. O CSA que no momento está com as contas bloqueadas, sem poder mexer nelas, por conta de toda a decisão do Conselho Deliberativo de afastar a diretoria. O atual vice-presidente Robson Rodas foi no cartório para saber como estava a situação dele. Não acharam a ata que elegeu, que confirmava a eleição do Robson Rodas, a indicação do Robson Rodas para vice-presidente do CSA. Então, por conta disso, o clube está com as contas bloqueadas, porque ninguém sabe efetivamente quem preside o clube no momento. O CSA precisa resolver isso o mais rápido possível para fazer acordo com os jogadores, dispensar atletas, para que dê uma queda na sua folha de pagamento, até porque o clube não está jogando e precisa fazer esses contratos, esse acordo, na realidade, esses acordos de rescisão com os atletas, para que a coisa não se complique. De repente, esses atletas comecem a entrar na justiça e complicar ainda mais a vida do CSA. Que situação do Azulão do Mutange nesse final de temporada. A coisa tá feia. Espero que se resolva o mais rápido possível para que o clube comece a planejar o ano de 2026. E 25 já foi. Foi uma tragédia para o clube essa queda para a Série D do Campeonato Brasileiro e precisa pensar 2026 o mais rápido possível. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Um grande abraço, meus queridos. Valeu!